Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer o assunto mais pedido por vocês aqui nos comentários. O assunto mais pedido por vocês aqui nos comentários é como eu lido com os ciúmes das minhas filhas. Eu vou começar falando da mais velha, como foi, depois eu falo como que está sendo até hoje referente aos ciúmes da mais nova. A mais velha eu tentei meio que demonstrar o tempo todo durante a gestação que não havia necessidade nenhuma dela ter ciúmes. Eu expliquei pra ela, eu sentei com ela e conversei, por mais que ela entendesse pouquíssimo, eu sentei com ela e conversei, expliquei pra ela que a irmãzinha dela ia chegar, que eu teria que dar mais atenção a ela por conta do tamanho, que ela não saberia fazer as coisas. Eu realmente sentei e tive uma conversa. Por mais que ela não compreendesse toda aquela situação, que ela era muito nova, eu sabia que eu tinha que deixar ela ciente do que ia vir, do que iria acontecer, para que ela já meio que fosse se preparando. Mesmo ela sendo uma criança muito pequena, eu queria já deixar isso claro para ela, para que depois ela fosse entendendo aos poucos o que estava acontecendo. Quando ela foi visitar a bebê na maternidade, a gente deixou ela pegar neném, obviamente com auxílio, porque ela era muito pequena, mas deixamos ela pegar a neném. Chegando em casa, por mais que eu tirasse fotos, eu tentava muitas vezes tirar fotos só da bebê, porque eu queria, como eu fiz com ela, né? Eu tinha recordações só dela quando era pequena, então eu tentei fazer basicamente a mesma coisa. Eu tentei tirar foto dela sozinha, mas obviamente que eu colocava sempre a mais velha junto, né? Para que ela não sentisse os ciúmes e não ficasse sentida, né? Por que a minha irmã tem atenção e eu não tenho atenção? Uma das técnicas que eu utilizei para que ela tentasse esquecer um pouco, né, driblar essa questão dos ciúmes, por exemplo, eu falava, olha, pega uma coisa pra mim, vem participar, troca uma fralda, ai, me ajuda, pega o lencinho umedecido, ai, na hora do banho, ai, vai me ajudar a pegar roupa. Eu sempre tentava fazer com que ela participasse bastante das atividades ali, ficasse entretida, para que ela entendesse que aquele serzinho tão pequenininho precisava de ajuda, né? Que naquele momento ela, a irmã mais velha, ela conseguia ajudar. E eu sempre parabenizei ela por conta dos feitos. Eu sempre dizia a ela que, nossa, olha, tá vendo? Você que fez, olha que legal que tá acontecendo. Então eu procurava de um certo modo, obviamente que a gente não sana totalmente os ciúmes dos filhos, né? Que sempre vai ter aquela questão de por que mais ele e menos eu. É difícil de uma criança, ainda mais quando ela é muito nova, compreender essa questão. E aí eu fazia dessa forma, eu parabenizava quando ela me ajudava, eu fazia com que ela participasse de todas as atividades ali, vamos dizer, toda aquela rotina, né, de higiene, toda aquela questão, eu fazia com que ela participasse para que evitasse esses problemas dos ciúmes. Referente a mais nova, até hoje é um pouco mais complicado, né? A segunda, a Alice, é um pouco mais complicado essa questão dos ciúmes. Ela ainda tem muitos ciúmes. E o que eu percebi é que a mesma coisa que aconteceu com a primeira acontece com a segunda. Quando os filhos eles entram nessa fase dos ciúmes, na verdade, assim, ela sempre teve desde o início. Eu acho que no início nem tanto, porque parecia uma bonequinha e era a coisa mais fofa, e aí ela queria brincar com a bonequinha. Então, pra ela era uma coisa divertida naquele primeiro momento. A mais velha também teve muitos ciúmes da mais nova, né, da Helena. Logo que ela chegou, porque ela viu que ela não teria tanta atenção, mas da mesma forma que eu fiz quando chegou a segunda irmã, eu fiz quando chegou a terceira irmã, no caso da minha terceira filha. Eu fiz com que ela participasse, eu fazia elas ali interagir, deixava elas pegar no colo. Então, de um certo modo, eu fazia com que elas participassem de tudo que estava acontecendo.
Até hoje, como eu falei, a Alice, ela tem bastante ciúmes da Helena, que é a mais nova, né? É porque, na verdade, a Alice, ela procura, como ela tem ciúmes, ela procura de todas as formas possíveis chamar atenção. Então, ela faz coisa pra mim brigar com ela, né? Ela vai fazendo arte, ela vai fazendo uma coisa errada pra que eu chame a atenção dela e desvie o foco do olhar da bebê pra ela. Ela faz com que eu mude o foco da direção pra me dar atenção a ela. E aí eu chego a questionar com ela, diversas vezes eu faço isso. Eu fico perguntando pra ela, mas por que você está fazendo dessa forma? Por que você quer tanto chamar minha atenção, sendo que você sabe a necessidade dela? E eu sempre explico, né? É difícil a gente, como eu falei, sanar toda essa questão dos ciúmes. Mas aí a gente vai trabalhando, a gente vai conversando bastante. Eu converso muito. Até hoje, demonstra que ela tem muito mais ciúmes. Ela demonstra que ela quer muito mais atenção. Ela passou a querer comer papinha, igual a Arman come papinha. Às vezes ela fala igual a neném, como a Yasmin também fez isso, a minha mais velha. A chamar atenção. Então ela faz muito voz de bebê. Às vezes ela fala que quer chupar uma chupeta. Muitas vezes também acontece dela pedir peito. E aí tem toda essa questão dela tentar, ela regride nas questões dos aprendizados, de tudo que ela tem, pra tentar chamar a atenção, pra tentar puxar o foco da atenção pra ela. E todas as vezes que eu percebo, obviamente que eu vou sempre trabalhando essa questão de eu conversar muito. Não precisa agir dessa forma, eu tento sempre conversar bastante, eu tento sempre explicar todas as situações, mas toda vez que eu percebo que está acontecendo, aí eu sento com ela e converso. Olha, não precisa disso, eu preciso dar mais atenção pra ela porque ela não sabe falar, eu preciso dar atenção mais pra ela porque ela não sabe andar, não sabe se virar sozinha. Quando você está com fome, você fala que está com fome. Se você quer usar o banheiro, você vai sozinha ao banheiro, você usa o banheiro. Eu também tento trabalhar muito a questão da autoestima das duas, né? Quando eu percebo que tanto uma quanto a outra está demonstrando uma autoestima mais baixa referente a essa questão dos ciúmes, aí eu sento com as duas e aí eu vou conversar com elas. Aí eu questiono com elas, né? Eu já vou perguntar, tá, o que tá acontecendo? O que eu fiz ou o que tá acontecendo que não tá legal? Vamos conversar. Óbvio que em alguns casos eu falo pra elas, olha, isso não é uma coisa que eu consiga alterar. Por exemplo, eu estar com a bebê o tempo inteiro para dar de mamar, essa questão não é uma questão que eu consiga alterar. Ela precisa se alimentar, então não tem muito o que fazer. Então eu vou sempre conversando e explicando toda essa situação. Eu espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado claro e vocês queiram que eu fale mais a respeito de como que eu lido com ciúmes, ou quer me perguntar alguma coisa, Lila, vocês colocam nos comentários, diz pra mim o que vocês ficaram de dúvidas, o que vocês querem saber, tá bom? Continue colocando sugestões pra mim, tá bom, de vídeo, porque é muito importante para que eu consiga trazer mais conteúdo pra vocês. Não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo pra outras pessoas que têm também essas dúvidas, tá bom? Muito obrigada por acompanhar até aqui, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!